Eu estou muito emocionada, igual cadê o menino? Você, como é seu nome? Viviano? Cristiano. É porque eu estou ficando idosa, eu escuto pouco. Olha, eu também estou tão emocionada. Meu Deus, que coisa linda. Eu estou emocionada mesmo. E eu já estou chorando. Que bênção, culto de envio. Eu estava ali pensando, meu Deus, culto de envio. E eu pensei, será que realmente nessa manhã Deus só tem esse grupo que veio à frente para ser enviado? Eu estava ali, pensei, orei, e através da palavra de Deus eu cheguei a uma conclusão. Esse culto de envio é para mim. Eu queria que você falasse essa frase, esse culto de envio é para mim. Fala aí. Esse culto de envio é para mim. Porque eu entendo que Deus tem missão especial para todos nós. Claro que Ele separa alguns para obra específica. Mas Deus tem missão específica para cada um de nós também. Quero agradecer mais uma vez o pastor Tadeu, Davi, sua esposa, toda a igreja, por permitir que eu esteja aqui, mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Agradeço a Humberto e Débora pelo convite, esses missionários queridos que amamos muito, né? Caminhamos já um tempinho juntos. Não vou falar o nome para errar, para não deixar algum de fora, mas vocês são muito especiais. Missionários que trabalhamos juntos na obra de Deus. E eu botei um tema na nossa palavra que Deus deu para o meu coração nessa manhã. O Deus que nos chama. O Deus que nos chama. E baseei esse tema na palavra de Deus, em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. E eu vou ler esse versículo aqui com os irmãos. E a palavra de Deus, então, diz assim, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. E eu quero perguntar nessa manhã aqui, como começar pelo apelo, depois a gente termina diferente, sei lá como é que Deus dirige as coisas, né? Separai-me a Barnabé e a Saulo. Eu entendo que Deus está nessa manhã, olhando para cada um de nós, e Ele está dizendo, você também será separado para alguma área missionária, enquanto aí no mundo estiver. Eu queria que nessa manhã todos nós entendêssemos o que Deus quer de nós, mais um pouco, porque a cada culto que participamos, Deus tem algo a falar para nós. A cada culto que adoramos a Deus, Deus também tem mensagens para nós. Quando a gente vem participar de um culto, no domingo, por exemplo, hoje pela manhã, a gente não veio só para cumprir uma obrigação de estar na igreja e ninguém mais perguntar por que você não veio. Nós viemos aqui porque Deus tem algo para nós. Deus tem uma chamada específica para nós na obra missionária. E nós precisamos a cada dia, a cada passo, a cada instante da nossa vida, entender o que Deus quer de nós. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Que privilégio, meus irmãos, de nós sermos separados para a obra do Senhor. Que coisa linda. Deus nos chama. Tem um cântico, eu não sei, eu não tenho voz mais para cantar, eu tinha, agora não tenho mais, depois que cortou aqui, eu não tenho mais, mas eu ainda canto. Canta comigo esse pedacinho. Eu tenho um chamado, canta gente, que eu não aguento. Eu tenho um chamado, ficou baixo, né? Peraí. Ficou bom? Então vamos lá. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Ficou baixo, né?
Ai, como ficou baixo, gente. Mas a gente vai ficar baixo mesmo assim. O que eu quis dizer em participar, em cantar essa música? Que nós temos um chamado de Deus no nosso coração. Só que às vezes a gente anda por caminhos diferentes. Deus manda a gente passar aqui pelo centro, a gente vai ali pelo canto. E Deus vai e cerca a gente lá e fala, vem aqui para o centro, e a gente vai para o outro canto. Mas nós temos um chamado de Deus. Nós que já tivemos a experiência de conversão, que foi o nosso primeiro chamado, que atendemos a Deus, que entendemos essa palavra de crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor, o chamado de Deus continua vivo no nosso coração, para nós estarmos envolvidos e comprometidos com essa obra como nunca tivemos. Eu já tenho um tempinho que estou na caminhada, pela graça de Deus, mas sempre nos cultos que eu participo, eu entendo que Deus está me colocando novamente no trilho, no eixo, para eu continuar servindo aonde Ele quer me usar. Como é bom estarmos caminhando onde Deus quer nos levar. Eu quero parabenizar vocês que atenderam esse chamado específico. E eu quero dizer a vocês, como também uma chamada, como vocês foram chamados, eu também fui. Eu quero encorajá-los a continuar nessa chamada, sem nunca olhar para o lado, sem nunca desistir. Porque não há nada melhor na vida do que estarmos caminhando aonde Deus quer que a gente caminhe. E eu entendi essa chamada muito nova. Eu era muito nova, eu tinha 9 anos quando eu entendi essa chamada. Deus colocou esse fogo missionário dentro do meu coração. Mas eu quero dizer que nessa caminhada, desde os 9 anos de idade, muitas e muitas coisas aparecem diante de mim, querendo me tirar daquilo que Deus quer, querendo me fazer desistir, querendo me colocar coisas que até são coisas boas diante de mim, mas não é aquilo que Deus tem para mim. Por isso eu digo a você, eu tive muitas e ainda tenho coisas na minha vida que querem me fazer desistir de estar naquilo que Deus tem para a minha vida desde os 9 anos de idade. E quando isso acontece, eu me volto para Deus e eu clamo ao Senhor, porque eu sou muito falha, eu sou muito fraca, eu sou muito pecadora, eu sou ruim, eu tenho uma índole ruim dentro de mim, mas eu tenho dentro de mim a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele então me ajuda, e eu volto novamente para o trilho, e aquele que me chamou, aquele que me convocou, vai me ajudando, vai me dando forças para eu seguir em frente e fazer aquilo que Ele determinou para mim. Com vocês não vai ser diferente. Muitas coisas também virão tentando desviar vocês daquilo que Deus quer. Mas eu quero dizer a vocês nesta manhã, vocês que já atenderam o chamado específico, e a todos nós, para a gente continuar firme, continuar no trilho que Deus coloca diante de nós, para nós continuarmos a realizar a obra que Deus quer que a gente realize. Deus não nos salvou apenas para a gente ficar salvo, sentado, satisfeito, não. Ezequias tinha um negócio de 4S, não sei se eu vou lembrar. Ezequias é meu marido, né? Crente salvo, satisfeito, como é mais? Salvo, sentado, satisfeito, ainda tem mais um S que eu esqueci. Deus não nos chamou para a gente estar salvo, sentado e satisfeito, porque já temos o céu como garantia de viver. Salvação não perdemos, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Mas às vezes perdemos o prazer de servir, o desejo de colocar a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, o desejo de trabalhar para que outros também consigam entender a mensagem de vida eterna em Cristo Jesus. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Vamos ficar firmes. Quero falar então um pouquinho sobre esse Deus que nos chama, e eu anotei aqui algumas coisas. O Deus que nos chama, Ele está sempre conosco. O Deus que nos chama não nos deixa um minuto sozinhos, e eu trago isso na palavra de Deus em 1 Reis 19:9, escute essa. Aqui nesse texto tem uma pergunta que o Senhor fez a Elias. Elias estava na caverna, né? Não vou ler o texto, você conhece a história.
E Deus então fez uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Ah, está lá na tela, olha. O que fazes aqui, Elias? Deus nos entende, queridos. Deus entende as nossas angústias. Deus entende, às vezes, que precisamos entrar numa caverna para ficar um pouco sozinhos. Deus entende. Mas Deus entra com a gente ali na caverna. Porque Deus, Ele não perguntou de longe, Ele não falou: ei, o que você está fazendo aí, Elias? Não. A palavra de Deus diz que Ele perguntou: o que fazes aqui, Elias? Deus foi lá, no mais íntimo daquela situação que Elias estava passando, ficou do ladinho dele, abraçou Elias, né? Podemos pensar assim, e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Esse texto nos faz entender que Deus está sempre presente perto de nós, nos ajudando nos nossos momentos difíceis da vida. Portanto, nunca se sintam sozinhos. Nunca se sintam sozinhos. Nunca se sintam sozinhos. Não podemos nos sentir sozinhos, porque a palavra de Deus garante estar sempre presente conosco em qualquer situação. Em Êxodo 33, versos 14 e 15, ali fala sobre a graça de Deus. A minha graça irá contigo, não é? Foi uma palavra dita para Moisés. E eu te darei descanso. Aí Moisés falou: olha, se a tua presença não for comigo, Senhor, não me deixa fazer não me deixa sair daqui não. Que nós possamos ter essa mesma oração que Moisés fez. Se Deus não estiver conosco, que Ele não nos permita caminhar. Precisamos caminhar na certeza de que Ele está conosco sempre. Ele nunca nos abandona. Mas nós, como seres humanos e pecadores, nos afastamos de Deus. E queremos a ajuda dEle, mas vamos nos afastando de Deus. E Ele vai se achegando a nós, e a gente chega para cá. Mas Deus se aproxima de nós e diz: eu estou com você, o que você está fazendo aqui? Venha para cá, é onde eu te coloquei, entre no trilho, eu estou sempre presente com vocês. Que coisa linda, gente, saber que Deus não nos deixa por um instante, sempre abrindo a oportunidade, sempre estendendo a mão para mim e para você. Essa zoada é para me parar, né? Mas ainda vou mais. É não? Estão ouvindo ou não sou eu? Estão ouvindo? Eu falei: será que sou só eu, gente? Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estejam certos da presença de Deus e que Ele nos seguirá sempre. Sempre. Esse Deus que acreditamos, que anunciamos, que entendemos, que cremos, Ele está conosco nos melhores tempos da nossa vida. Naqueles momentos felizes Ele está conosco. Mas Ele também está conosco nos piores momentos. Ele não nos deixa nunca. Ele está conosco nos dias ensolarados. E Ele está conosco naqueles dias sombrios, que a gente passa por situações difíceis. Desligar. Melhor desligar, eu falo sem microfone, né? Agora melhorou, né? Maravilha. Eu acredito. Ele disse que melhorou e na hora. Coisa boa, gente. Coisa linda. Maravilha. Obrigado, querido. A igreja do Senhor é assim. Tem gente para tudo que precisa. Deus levanta a gente para qualquer situação. E levantou aquele menino abençoado para ajudar a gente aqui. Que coisa foi boa, né? Muito bem. Então, estamos compartilhando com os irmãos agora sobre a presença verdadeira de Deus em nossa vida. Eu disse que Deus está conosco nos melhores tempos, naqueles tempos alegres. Deus está conosco. Deus está conosco nos piores momentos. Deus está conosco. Nos dias ensolarados, eu disse: Deus está conosco. Nos dias sombrios, Deus está conosco. Nos dias mais amargos da nossa vida, Deus está conosco.
Nos dias mais doces, Deus está conosco. Nos dias mais fáceis, tudo está acontecendo tão claramente, tão rapidamente, Deus está conosco. Mas nos dias mais difíceis, que a coisa está difícil, está emperrada, Deus está conosco. No dia do nascimento, Deus está conosco. No dia da morte, Deus está conosco. No dia da celebração, Deus está conosco. Mas no dia do choro, Deus também está conosco. Olha, gente, Ele, o nosso Senhor, está conosco todos os dias. Ele nunca nos abandona. Missionários, Deus nunca nos abandona. Pode ser que as pessoas que lideram você vão fazer coisas que às vezes você não se agrada, e você vai bater o pé, e você vai fazer beicinho, mas entenda uma coisa, Deus está com você. Continue firme, continue obedecendo a sua liderança. Deus usa os líderes para nos orientar, e nós vamos atender. Deus não nos abandona. Mas também quero falar que o Deus que nos chama, Ele está sempre nos encorajando, meus irmãos. Ele nos encoraja. Quando a gente está um pouco desanimado, porque nós somos tão falhos, a gente desanima por tão pouco. A gente, por tão pouco, bota o pé no freio e não quer caminhar. Isso acontece comigo também, não é só com você, não. A gente tende a desanimar. Eu quero dizer que o Deus que nos chama, Ele está sempre presente para nos encorajar. Eu acho que já contei uma experiência aqui de um bar, que nós fomos começar uma igreja, o bar não tinha lugar, um bar fechou para começar uma igreja. O que eu quero dizer com isso? A gente estava desanimado. A gente estava muito acanhado, a gente estava querendo desistir, a gente estava querendo sair daquela cidade para outra, porque ninguém queria alugar um canto para a gente fazer a obra de Deus. Não tinha lugar nem para a gente morar ali. Mas nós sentimos bem de perto que esse Deus que nos chama estava nos encorajando a prosseguir. E depois, você já conhece essa história, que eu acho que eu já contei nessa igreja, esse bar se tornou a maior igreja daquele estado para a glória de Deus. Portanto, o Deus que nos chama, Ele está sempre nos encorajando, Ele nunca deixa de nos encorajar. Quando se sentir caído, desanimado, lembre-se, Deus está presente, está encorajando a você a continuar aquilo que Ele colocou para você realizar. Mas o Deus também que nos chama, Ele sempre está nos capacitando para fazer essa obra. Nós precisamos estar sempre olhando para Jesus, sabendo que Ele, através da sua palavra, vai nos capacitando, vai nos dando líderes para nos abençoar. Ele mesmo coloca pessoas diante de nós para nos ajudar a caminhada. Eu quero dizer aos irmãos que depois de tantos anos, esse ano é 44 ou 45, Humberto, que eu estou fazendo de missões. Você sabe, você é meu filho? 45? Ele sabe mais que eu, está vendo? Depois dessa caminhada em missões, desses 45 anos que Deus tem me dado, a alegria, o prazer de ter sido essa separada por Ele para fazer a obra dEle. 45 só em missões nacionais, né? Se eu contar a minha idade, você cai para trás, mas não vou falar agora de idade, não. Nesses 45 anos de caminhada, eu tenho visto que eu nada sei. Eu tenho visto que eu não tenho capacidade. Mas eu tenho visto que o Deus que nos convoca, Ele nos capacita. Ele nos faz trilhar. Ele vai dando possibilidades da gente fazer a obra. Não é porque a gente é nada, não, que a gente não presta... Desculpa, não presta não a palavra. A gente não vale muita coisa, não. Mas o Deus que servimos, meus irmãos, Ele nos capacita de uma maneira tão grandiosa, que só Ele pode fazer essa obra. Deus, ele não chama quem é capacitado. Ele não chama quem sabe, é doutor, é PhD, pode chamar, mas Ele não chama, Ele não olha essas coisas para chamar as pessoas. Deus chama você, Deus chama você, Deus chama você, Deus me chama, Deus chama cada um de nós, e Ele nos capacita para a obra que Ele colocou nas nossas mãos. É Ele quem faz a obra. É o nosso Deus quem faz a obra. Não olhe para alguém e fale, esse aí faz porque ele tem tal, e tem tal, e tem tal curso. Tudo bem, o curso ajuda, logicamente, vamos estudar que vale a pena. Mas, na verdade, a obra de Deus é feita pela capacitação que Ele nos dá em nosso coração. É Ele quem vai nos capacitando, e nós vamos, então, sendo usados por Ele.
Mas esse Deus que nos chama, Ele também sempre nos sustenta. Olha o sustento de Deus. Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde, gente? Por onde você estiver, por qualquer lugar que você andar, em qualquer canto que você estiver, a palavra de Deus garantiu para Josué, e essa palavra garantiu para Maria Helena, e fala seu nome, e essa palavra garantiu para quem? Isso, Ele prometeu estar conosco por onde andarmos. Esse Deus, meus irmãos, que nos comissionou, que nos enviou, que está colocando à nossa frente coisas a realizar na obra dEle, Ele realmente vai nos sustentar, vai te sustentar, vai sustentar a cada um de nós em todas as situações. Nada falta do que precisamos. Posso dizer isso de cadeira. Nada falta do que precisamos. Às vezes falta alguma coisa que a gente quer demais. A gente quer mais do que precisa. Mas o que precisamos não falta. Conto aqui uma experiência da minha vida missionária. Eu estava trabalhando no interior do Rio Grande do Norte. Salário pequeno, mas nunca faltou. Arroz, feijão, farinha, nunca faltou. Mas às vezes faltava a mistura. O que é que tem? Come sem mistura, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tinha 2 filhos, e a gente sempre quer dar um pedacinho de carne para o nosso filho. É tão bom. Eu também gosto de comer, claro. Como, e também gosto de doar para eles. Mas passou-se um tempo lá que a gente estava com uma condição assim, bem precária financeiramente para comprar as misturas que nossos filhos gostavam. Mas tinha comida, não faltou não. Aí chegou uma vizinha minha, bateu à nossa porta e disse assim: olha, eu vendo cabrito. E hoje nós matamos um na nossa casa e eu desejei dar a você um pedaço. Falei, opa, olha o sustento aqui, ó. A Deus atendendo. Fiz o cabrito, foi maravilhoso. Aí ela disse assim: esse eu doei, mas assim, eu vendo o cabrito e pode comprar na caderneta. Sabe o que é comprar na caderneta? Você não conhece isso não, né? Claro que você não conhece. Você pode comprar sem dinheiro para pagar no fim do mês. Tem a caderneta, anota lá quanto eu devo. Falei, opa, olha o sustento chegando. Olha a mistura chegando. E comecei a comprar o cabrito na caderneta para pagar no final do mês. Deixa eu dizer uma coisa a você. Meus filhos não gostam nem de pensar em cabrito hoje. Comeram muito cabrito, mas são fortes, saudáveis. Não é? Agora mesmo, eu lá na casa de um filho meu que mora no Rio Grande do Norte, eu fui no mercado, comprei um pedaço de cabrito para fazer. Aí ele fiz e tal, ele chegou em casa, eu estava na casa dele, né? Mamãe fez almoço hoje, está cheiroso. Falei, está maravilhoso. Aí coloquei na mesa e tal, ele, mamãe, não diga que isso é cabrito. Falei, é cabrito para a gente lembrar do sustento que Deus tem dado a nós em toda a nossa vida. E naquele almoço nós comemos cabrito. E ele com a carinha meia torcida, eu falei, vamos comer cabrito, meu filho? E ele comeu o cabrito. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: Deus nos sustenta, queridos. Pode ser que não seja o que você queira, mas o sustento vem. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona, Ele está sempre com a gente, Ele nos sustenta em todo o tempo. Eu tenho muitas experiências, estou lembrando de alguma, mas o tempo corre, o pastor já me olhou ali para mim começar a encerrar. Não, ele não olhou não, mentira, eu que estou brincando com ele. Mas o Deus que nos chama, Ele também sempre está nos abençoando. Ah, que Deus que abençoa, gente! Que coisa maravilhosa! Deuteronômio 28:8, a palavra de Deus diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, ó o cabrito, e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Coisa linda! Ele sempre nos abençoa, irmãos queridos. Missionários, Ele sempre nos abençoa. Sempre. 2 Crônicas 15:7 diz assim: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa.
Pode ser que nunca ninguém vai dizer, vai bater no seu ombro, vai te dar parabéns, olha, que legal, você faz um trabalho maravilhoso. Pode ser que nunca ninguém fale isso para você. Mas não leve isso em consideração, não, porque a palavra de Deus garante. Esforce, Marilena, esforce, missionários, esforce, irmãos. A vossa obra tem recompensa, e que a recompensa quem vai dar? Não é pastor Humberto, não. Nem pastor Tadeu, nem pastor Davi, nem eu, nem Missões Nacionais, nem nenhuma junta missionária. A recompensa vem do dono da obra. Essa recompensa é verdadeira. Essa recompensa não falha. Essa recompensa está anotada no livro santo dos céus. Essa é garantida. E a palavra de Deus diz que a gente precisa confiar, nos esforçar. Não deixe suas mãos desfalecerem. Vão em frente. A recompensa é certa e é garantida. Tem uma história de um missionário que trabalhava na tribo Dani. A história diz que ele trabalhou 7 anos lá, ninguém se converteu. 7 anos, lá na tribo, ninguém. Ele estava já, desistindo, não dá. 7 anos aqui nesse local que não tem nada. Eu estou aqui, suando, ninguém se converte. Ninguém sai das ruas, vão pensar assim, se for o caso do trabalho da Cristolândia. Não consigo. Os meninos vêm e desistem, mas vocês não vão desistir não, em nome de Jesus, hein? Tudo firme em Jesus. E aquele missionário ficou desanimado. E ele então, meu Deus, e agora? Estou desanimado, eu vou me embora. Aí ele comunicou à agência missionária, falou, olha, eu não tenho mais condições de ficar aqui. Eu vou embora. O pessoal da tribo gostava dele, achava ele legal, uma pessoa boa, mas nunca nenhuma pessoa tomou a decisão de seguir a Jesus. No dia dele ir embora, a história conta, né, ele contou para nós isso. Ele despediu dos índios, os índios gostavam dele, foram na beira do rio, ele foi de um barquinho para pegar o barco maior na frente. E então eles começaram a dar tchau, desistindo. Ele falou, eu vou embora, não aguento. E foi dando tchau, o barquinho foi afastando. De repente, um daqueles índios, um homem, um senhor, falou, missionário, para aí o barquinho, eu preciso te falar uma coisa. Aí o missionário parou um pouquinho, o barquinho, e o índio chegou lá e disse, eu quero falar para você, missionário, que eu entendi. Eu entrego minha vida a Jesus. Eu sou de Jesus. O missionário ficou tão feliz, tão alegre, voltou com o barquinho, tocou aquela obra, continuou trabalhando, aquele povo foi abençoado, e esse índio, que naquele último dia dele, que já estava indo embora, foi lá no barquinho e disse que aceitou Jesus, ficou sendo o nosso missionário naquela tribo indígena. O que eu estou dizendo com isso? A bênção do Senhor está sobre nós, esforçai-vos, não desfaleça a mão. A obra tem recompensa, e algumas recompensas Deus deixa a gente ver aqui na terra, para a gente poder, a gente imaginar, né? De uma maneira que eu não tenho nem explicação, como será a grande recompensa que vamos receber do dono dessa obra. Estou concluindo. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar como discípulos de Jesus, sempre confirmando que estamos dispostos a negar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, atendendo assim a ordem que Ele deu para cada um de nós. O Deus que nos chama está sempre presente comigo, sempre presente com você, sempre presente conosco. Isso é um fato. O Deus que nos chama está sempre nos encorajando, isso é real. Falo de experiência própria. O Deus que nos chama, Ele está sempre nos capacitando, e isso é certo. O Deus que nos chama está sempre nos sustentando, isso é verdadeiro. O Deus que nos chama, Ele está sempre nos abençoando, isso é visto. Como eu sou grata a Deus, meus irmãos, por eu ter sido escolhida por Deus para uma obra específica. Eu tenho essa certeza. Deus me escolheu. Eu tenho essa certeza. E eu quero dizer que esse Deus continua chamando. Esse Deus continua colocando a arder no nosso coração o desejo de servi-lo. Quem sabe hoje
nesse culto de envio, Deus está chamando outros para essa grandiosa obra. Se Ele te chamar, diga sim. Graças a Deus vocês ouviram essa chamada específica e disseram sim. Ontem eu ouvi uma missionária lá no acampamento, você também ouviu que você estava lá, a Radassa, ela disse o seguinte, ela disse assim, algumas pessoas me chamam de corajosa, porque eu deixei tudo e fui para onde? É para um canto ruim que eu digo assim, canto difícil. China, isso. China, Coreia, exato, na China, né? Na Coreia. Inclusive, irmãos, ela não pode ter a Bíblia nem no celular. Foi proibido. A gente não tem a Bíblia no celular? Lá não pode. Ela está decorando a Bíblia, alguns trechos da Bíblia, para poder anunciar a palavra de Deus lá. Não é fácil. Mas ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte, gente, alguém me fala que eu sou corajosa, porque eu saí do Brasil e fui para Coreia. Ela disse, corajosa não, eu sou super medrosa. É porque eu não tenho coragem de desobedecer aquilo que Deus me convocou para fazer. Ai, gente, isso me tocou. Ontem eu chorei a mensagem toda dela lá. Eu acabei meu choro. Hoje eu chorei pouco porque ficou as lágrimas tudo de ontem. Né? Foi muito tocante aquela palavra, eu até adotei ela. Eu sou missionária, muitos me adotam, mas cada missionário que eu escuto eu quero adotar. Menina, é um negócio bom, viu? Negócio de adotar missionário, vai o salário todo, mas Deus manda mais, é bênção. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Se Deus convoca a gente para uma missão, precisamos dizer sim. Deus convoca, a gente não tem como dizer não. E eu quero dizer que nessa manhã, se Deus te chama também para ir, para ser um missionário mais, um radical mais, para ser um radical de tempo integral, para ser um missionário de caminhar, de sair do Brasil, para ser um missionário em outros países, ou em outros estados, diga sim. Diga sim. Não olhe para as circunstâncias. Ah, mas eu não tenho emprego. Ah, mas eu sou isso. Mas eu tenho... Joga esses mais nos pés da cruz de Jesus. E aceite o desafio. Aceite a convocação. Deus chama alguns para ir. Deus precisa de convocar pessoas. Deus não precisa... Não, Deus precisa, eu falei errado. Deus não precisa de nada. Mas Ele dá oportunidade. Olha que coisa linda. Para a gente servir a Ele. Ele pode fazer tudo diferente. Deus não precisa de mim, não, gente. Deus não precisa de você, não. Ah, Deus precisa de mim, coisa nenhuma. Eu que preciso de Deus. Mas Ele dá oportunidade para a gente servir a Ele. Que coisa linda! Ele abre a oportunidade para a gente servir a Ele. Alguém me diz assim, você não vai aposentar, não? Eu falei, mas como aposentar? Eu não entendo essa palavra, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que anunciar. Enquanto eu estou vivo, a gente vai falar. Claro que eu entendo, tá? Eu entendo que às vezes precisa dar mais calma, parar um pouquinho, diminuir as atividades, mas não podemos parar, meus irmãos. Deus nos convoca e a gente chama e temos que ser obedientes ao ID de Jesus. Portanto, se Deus te chama para ir, vá. Mas agora eu digo para a igreja, se Deus não te chama para ir, culto de envio é também para crentes que ficam. Deus não chamou você para ir, mas Deus chamou você para ficar. Mas não é ficar sentado no banquinho azul gostoso, não. É para ficar abençoando a obra. Para ficar adotando esses missionários financeiramente. Para ficar para você orar. Interceder pela obra. Sabe por que a gente não avança mais do que avançamos? Nós estamos avançando, graças a Deus. Mas não avançamos mais por minha culpa. Não avançamos mais por minha culpa, porque eu preciso orar mais. Eu preciso olhar mais para os campos. Eu preciso amar as almas perdidas. Eu preciso olhar um perdido e amar aquela pessoa, entendendo que se ela morrer como está, estará eternamente sem Jesus. Aí não tem mais jeito. A Bíblia diz que quando morre, segue-se o juízo. Depois que morrer, não precisa fazer, nem precisa me enterrar, joga fora. Porque não tem mais valor.
O principal é entregarmos a nossa vida a Jesus. E tem muita gente sem Jesus. Tem muita gente sem Jesus e nós temos que avançar. Portanto, se Deus não te chama para ir, Deus está chamando você para ficar. Mas para ficar envolvido na obra. Para ficar amando as almas perdidas. Para ficar adotando nossos missionários. Financeiramente. Já vem ela falar em dinheiro. Falo. Para mim, não falo pessoal, mas para a obra, se falo. Para orar pela obra missionária. Para dobrar os nossos joelhos e clamar pelo nosso Brasil. Pela nossa rua. Pelos nossos vizinhos. Pelos nossos familiares sem Cristo. Pelas pessoas que estão nas ruas da nossa cidade jogados como lixo humano. Orar, interceder, clamar com o coração inflamado de amor por Deus e pela sua obra. Quer atender o apelo no culto do envio? Quer dizer a Deus que você é a pessoa que se coloca para orar, para sustentar, para se envolver, para se comprometer ainda mais com Ele? Talvez você pense, irmã, você não me conhece, eu já sou envolvido. Eu chego cedo na igreja, eu faço o culto, eu jogo cadeira para lá e boto o banco para cá. É para fazer isso mesmo. Mas Deus quer mais. Deus quer mais de nós. E quanto mais nos envolvemos na obra de Deus, mais o nosso coração se alegra por estarmos sendo usados por Ele para fazer a obra dEle. Quer atender o apelo no culto do envio? Quer dizer para Deus, eu sou também essa pessoa. Tem gente lá em cima agora que eu vi. Que bênção. Está cheio, pastor, lá em cima também. Quer atender o apelo no culto do envio? Deus está olhando para cada um de nós individualmente. Deus abate no nosso coração individualmente. Deus não faz o que eu estou fazendo aqui para todo mundo, não. Deus está no seu coração pessoal agora. Está dizendo, é você, é para você, é para você, é para você. Que nessa manhã, nós estejamos sensíveis à voz de Deus. E vocês, missionários, que já aceitaram o desafio de serem missionários, de ir, fiquem firmes. Não desistam. Permaneçam. Vão em frente. Deus há de fazer grandes coisas usando a vida de vocês. Vocês estarão se preparando agora, não é? Brevemente já estarão aí, espalhados aí onde Deus quiser, nas Cristolândias do Brasil, aí aqui no Rio, talvez, aqui no Rio, né? Humberto já disse, é aqui no Rio. Então é aqui no Rio, nesse momento é aqui no Rio mesmo, né? Permaneçam firmes. Vocês que vieram de longe, saibam de uma coisa. Vão acontecer coisas que vocês vão desejar voltar para as suas cidades. Mas antes de voltar, lembre-se daquele chamado que Deus tem para vocês. Fiquem firmes. Vocês que são Radical Mais, Deus também vai usar a vida de vocês da mesma forma. Mas eu entendo que coisas vão acontecer para que vocês saiam disso. Isso aí desista. Isso aí não é para você. É para você. Quem chamou não foi Humberto. Quem chamou foi Deus. Permaneçam firmes nessa caminhada. E nós outros, meus irmãos, Deus está nos convocando para ficar, por enquanto. Não sei se alguns aqui também vão sair, de repente vão. Se Deus te chamou para ir, vá. Se Deus não te chamou para ir, fique. Mas fique na dependência do Deus da obra missionária. Fiquem se colocando ao dispor. Fiquem adotando missionários. Fiquem em oração. Fiquem em participação. Fiquem em ajuda, como vocês já fazem aqui. Essa igreja é muito cooperadora. A gente sabe disso. Continuem firmes. Deus nos convocou. E nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quer dizer a Deus que você é essa pessoa? Não vou chamar ninguém para vir na frente, se o pastor quiser, ele faz isso outra hora. Mas quer dizer a Deus que você é essa pessoa que Deus chama, que Deus convoca, seja para ir ou seja para ficar. Eu já estou aqui pulando dentro de mim. Gente, eu tenho 73 anos, ninguém diz, né? Eu tenho 73 anos. Mas meu coração está pulando aqui como se eu estivesse no dia do meu chamado. Eu estou dizendo para Deus,
Me usa. Eu me coloco ao teu dispor. Nesse culto de envio, eu estou orando para mim mesmo. Eu estou dizendo, Deus, envia-me a mim. Eu estou dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor. Me usa. E eu quero perguntar se você também está entendendo isso de Deus. Se você também quer dizer isso para Deus nessa manhã. Independente da sua idade, da sua escolaridade, da sua situação em qualquer área. Se Deus tocar em você, diga para Ele, eis-me aqui. Quer dizer isso? Se quiser, só se quiser. Erga a mão para a gente orar. Eu sou essa pessoa, eis-me aqui, Senhor. Ou para ir, ou para ficar. Deixa eu ver, quantos têm esse desejo, né? Erga as mãos, estou vendo algumas mãos, graças a Deus. Algumas mãos erguidas, que coisa boa. Pode abaixar as mãos. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Nada mesmo, não é nada mesmo. Mas o Senhor faz a grande diferença em nós. Porque temos dentro de nós duas naturezas, a velha natureza segurando nossas mãos, segurando a nossa vida para a gente não te servir da maneira que só quiser. Mas também temos dentro de nós a presença verdadeira do Espírito Santo, que nos toca, que nos incomoda, que nos faz desejar erguer as mãos com coragem, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu sou essa pessoa. Obrigada por esses novos missionários radicais, Senhor. Sustenta a vida desses irmãos, ó Deus. Que o inimigo nunca tenha poder na vida desses teus servos. Mas quando as tribulações, as dificuldades chegarem, que eles orem para o Senhor, se segurem na mão do Senhor, que é o dono da obra, aquele que chamou a eles, e que eles permaneçam firmes. Lembrando do versículo que o Senhor falou, Josué, não foi eu que mandei vocês? Fiquem firmes. Deus abençoe também os demais irmãos, nós que erguemos a nossa mão, com o nosso coração pulando de desejo de fazer mais. Usa-nos, ó Deus. Anote aí as decisões dos nossos corações. E toda a igreja aqui presente, sem dúvida, o Senhor falou para todos nós, que o nosso coração seja tocado e movido pelo Espírito do Senhor, e que nós estejamos certos e prontos a andarmos, a trilharmos no trilho que o Senhor coloca diante de cada um de nós. Obrigada, Deus. Obrigada, porque o Senhor não precisa da gente, mas o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor conta com a gente. Continue conosco, abençoando essa igreja que já é tão abençoada, que já é tão cooperadora, que ela continue assim, no desejo de sempre, sempre, sempre avançar em direção àquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor aqui. Obrigada, Pai, por essa manhã. Continue sustentando o trabalho da Cristolândia no Rio de Janeiro, que continue sendo essa bênção, com Humberto e Débora na liderança do nosso grupo e os demais missionários. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo juntos aqui. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe. Obrigada, pastor, pastora. É a pastora? Não, é a irmã. Pode chamar de pastora, não? Pode chamar de pastora.